Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa e você tá aqui no meu canal. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal, porque tudo isso é muito importante pra mim e você fica fazendo parte dessa família maravilhosa que é a nossa aqui do YouTube, né? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 23 coisas que eu aprendi com 23 anos. Fiz 23 anos dia 28 de julho, né, no último dia 28 de julho, e eu queria muito gravar esse vídeo. Aí, quando eu fui ter essa ideia de gravar o vídeo, eu pensei, será que eu vou ter 23 coisas para poder compartilhar com o pessoal? Gente, quando eu fui escrever, eu vi que eu tenho muito mais que 23 coisas, obviamente, mas a gente fica com medo, né? Será que eu tenho coisas assim tão relevantes para poder falar, para compartilhar, para que talvez faça sentido na vida de alguém e essa pessoa também aprenda isso? Bom, gente, primeiramente eu vou falar que todas essas coisas que eu aprendi, né, a maioria delas foi através de Deus. Eu sou cristã, então eu tenho muitas coisas que eu aprendi na minha caminhada cristã, né, com Deus. Vivi muitas aventuras com Deus, muitos processos, e Deus me ensinou várias coisas. E hoje, com 23 anos, eu vejo tanto de coisas que mudou, os meus pensamentos, a minha forma de ver a vida, o tanto que mudou para quando eu era mais nova. Inclusive, eu fiz um outro vídeo de bate-papo aqui, nesse estilo, falando, né, sobre essa crise dos 20, dos 23 que eu tive, por exemplo, de tantas coisas que eu imaginava que seria de um jeito e que não foi. E que, de certa forma, me decepcionou, mas que outras não, enfim. Tem esse vídeo aqui no YouTube, tá bem... Você não vai demorar a achar ele não, porque ele tá bem por aqui mesmo. Não tem muito tempo que eu postei. E é incrível perceber essa diferença da Andressa de alguns anos atrás, e nem vamos longe da Andressa de um ano atrás para a Andressa de hoje, para a Andressa de 3 meses atrás, para a Andressa de hoje. É uma mudança eterna, né? Estamos em constante mudança e eu vou compartilhar com vocês essas coisas que eu aprendi. Espero que para vocês façam sentido também. Para você que às vezes é mais novo e vai ter esse privilégio de escutar algumas coisas que talvez para você ainda não tem aprendido, e você escutando, você pode aprender isso e viver melhor, porque eu acho que hoje eu vivo bem melhor do que antes, sabe? Primeira coisa que eu aprendi, eu fiz a colinha aqui, né, porque eu não lembro tudo assim, então eu anotei. Deixa eu arrumar minha postura também, gente. Meu Deus, deixa eu arrumar minha postura. A primeira coisa que eu aprendi foi que Deus é bom mesmo quando a vida não é boa. Vocês acreditam? Gente, sério, às vezes eu ficava assim, né, em situações tão complicadas. Vai passar um avião. Um avião vai passar. Gente, eu moro num lugar que é perto do aeroporto, então assim, quando der outros barulhos, é barulho de avião. Legal, legal. Mas do aeroporto é só o barulho do avião, gente, né? Outros barulhos que eu falo de outras coisas. A primeira coisa que eu aprendi é que Deus é bom mesmo quando a vida não é boa. Gente, a bondade de Deus, ela não está relacionada a problemas da sua vida. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, independente se você está tendo problemas ou se não, está tudo bem. Deus, ele é bom, e a bondade dele aparece em todos os momentos, nos momentos ruins e nos momentos bons. A bondade de Deus não depende de circunstâncias. Ele é bom. E ponto final. Não é assim, Deus é bom só quando acontece isso, não. Ele é bom independente de qualquer circunstância ou situação. Então, eu aprendi muito isso durante esses 23 anos da minha vida, que a bondade de Deus, ela não depende de uma circunstância. Deus é bom. Deus é bom quando eu tô tendo problemas, Deus é bom quando as coisas não estão dando certo, ele é bom. E ele me prova que ele é bom nesses momentos, e ele me prova que ele é bom nos momentos felizes também. Eu vejo a bondade de Deus todos os dias da minha vida. Essa é a primeira coisa. Não vou me estender porque são 23, né, gente? Vamos lá. E a segunda coisa que eu aprendi é que falar não é tão importante quanto falar sim. Gente, isso não tem muito tempo que eu aprendi, não. Mas eu aprendi a falar não. Não, por quê? Não, entendeu? A gente tem muita gente que tem dificuldade, e eu me incluo nisso. Eu tinha muita dificuldade de falar não. Em alguns momentos eu ainda me pego meio assim, mas hoje em dia eu já consigo falar não. Ai, mas por quê? Por que não? Entendeu? Não tem muitas explicações para dar. Gente, a gente tem muita dificuldade de falar não, e falar não é tão libertador, tão bom, como falar sim, porque às vezes a gente fala sim, 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 até quando a gente não tá dando conta, a gente tá, não, sim, ai, você pode fazer isso? Sim, e às vezes você tem que falar, não posso, não dou conta, não vou,
não quero e tá tudo bem também, sabe? Falar não. Eu aprendi a falar não também, gente. Isso é muito importante pra vida, muito. Terceira coisa que eu aprendi é o não de Deus é proteção. Inclusive, falando de nãos, o não de Deus é proteção, é cuidado e é zelo. Eu aprendi muito isso em vários processos da minha vida. Às vezes precisou doer para eu aprender. Que quando Deus fala, não, Andressa, é não. E pronto, e acabou. Não tem por que eu ficar perguntando, ai Deus, por que não? É justamente porque não. Porque Ele tá cuidando de mim, porque Ele tá tendo zelo por mim. Ele tá evitando que eu tenha uma frustração lá na frente. Então, às vezes, quando Deus fala, não, é porque não é o momento ainda, ou porque não é pra você fazer isso. E eu entendi, entender e respeitar o nome de Deus, obedecer. Quando Deus fala não, eu falo, tudo bem, Senhor. Mesmo que eu queria muito, tudo bem, Senhor. Porque eu sei que o não de Deus é muito melhor do que o meu sim. Não, sim, né? O não de Deus é bem melhor do que o meu sim. Ponto final. A quarta coisa que eu aprendi é que os sonhos podem mudar. Eu vejo que quando era mais nova, eu tinha alguns sonhos que hoje em dia eu não tenho mais, que eles mudaram. E tem uns que permanecem. Então, assim, podem mudar ou podem permanecer. Depende, e tá tudo bem mudar. Os sonhos mudar, sabe, as metas mudarem, tá tudo bem. Por exemplo, no ensino médio, eu tinha o sonho de fazer uma faculdade, né, de ciências biológicas. Eu passei na faculdade que eu queria, na UFG, que é a Universidade Federal de Goiás, de onde eu moro, para fazer o curso de ciências biológicas. E assim, foi muito bom, foi uma conquista maravilhosa. Eu fiquei praticamente 3 anos no curso, mas eu entendi que não era o meu lugar ali mais. Meu sonho tinha mudado, não era mais aquilo. Na verdade, não é que ele tinha mudado, é porque eu tinha um sonho antes disso, bem antes, desde quando eu era pequena, de criação de conteúdo, que era isso que fazia o meu olho brilhar. Não que a faculdade não fez sim. E, assim, sou muito grata a Deus por essa oportunidade, por tudo isso que eu vivi, sabe? Eu realmente vivi a conquista de um sonho. Eu entrei na faculdade que eu queria. Mas quando eu tava ali, eu entendi que não era mais aquilo que a Andressa queria. Não era mais aquilo que fazia os meus olhos brilharem. E a partir desse momento eu falei, não dá mais pra eu ficar aqui. Então tá tudo bem, os sonhos podem mudar sim. Eu tô falando muito, né, gente? Vai ficar longo, meu Deus. Vai passar mais um avião, gente, então vamos ter que esperar, né? Ai, gente, é sobre. Acho que ele tá voltando pra Goiânia. Tá voltando. Goiânia. A quinta coisa que eu aprendi é que desistir nem sempre é sinal de fraqueza. E já vou usar o exemplo que eu acabei de usar, que é da faculdade. Gente, eu não desisti por fraqueza, eu desisti porque aquilo não fazia mais parte de mim, não fazia mais parte de quem eu era e de quem eu queria ser. Nem sempre, às vezes você precisa desistir de algo para você alcançar algo melhor ou algo que faça mais sentido para você, ou algo que seja da vontade de Deus para você. Então, desistir nem sempre é sinal de fraqueza, de nossa, desistiu, nossa, que fraca, nossa, que fraco, nossa, não acredito que ela desistiu da faculdade, faltando tão pouco tempo para terminar. Sabe? Desistir, às vezes, é algo muito bom. Você desiste de algo para fazer outra coisa que faz mais sentido para você e tá tudo bem desistir também, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou muito resiliente, então eu sempre tive muita dificuldade de desistir das coisas, de abrir mão. Então, esse processo, inclusive, de trancar a faculdade, de tomar essa decisão, levou muito tempo, porque eu ficava, não, mas eu vou desistir? Não, mas o que é que os outros vão falar? Entendeu? Mas, no final, o que vale é o que eu vou falar, o que eu vou pensar e o que eu tô passando, né? A sexta coisa que eu aprendi a valorizar e a aproveitar ainda mais minha família. Eu sempre fui uma pessoa muito família, de muita valorização à família, gente, sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas hoje eu sou muito mais que antes. Eu amo estar com a minha família, aproveitar momentos com a minha família. Pra mim, assim, é muito mais valioso do que antigamente. E antigamente já era. Mas eu acredito que isso veio com a maturidade, né? Depois que eu casei, depois que eu saí de casa. Porque, claro, gente, que a minha família mesmo, a minha família principal, o meu núcleo principal é o meu marido. E isso também mudou. Eu aproveito muitos momentos com ele. Mas, assim, a minha família, pai, mãe, irmãs, eu aproveito muito quando a gente tá junto, assim, é um momento muito especial pra mim.
Então eu aprendi e valorizo eles mais ainda. Então, assim, é questão de maturidade mesmo. Tem coisa que a gente só entende de um período pra frente. É como se fosse, assim, um start que dá. É muito engraçado. A sétima coisa que eu aprendi, que o melhor lugar para eu estar é onde Deus quer que eu esteja. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Então, eu aprendi isso, sabe? Que eu posso estar em muitos lugares, mas que nenhum deles vai ser tão bom. Igual aquele lugar que Deus quer que eu esteja, igual aquele lugar que Deus planejou para mim. Então, hoje eu entendo que eu tenho que estar onde Deus quer que eu esteja. E eu sempre pergunto para o meu Deus: Deus, onde o Senhor quer que eu esteja? É aqui. Eu estou no lugar certo, eu estou fazendo o que o Senhor quer. E hoje em dia eu já tenho muita, como eu posso dizer, certeza, né, mesmo, do que Deus quer pra mim, do que Deus quer pra minha vida. Ele já confirmou, assim, 357 vezes, então eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, aonde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Ele quer que eu esteja fazendo. Então, é justamente entender que esse é o melhor lugar que você pode estar. A oitava coisa que eu aprendi é que Deus é o suficiente. Deus é o suficiente. Ponto. Não existe outras coisas. É apenas Deus é o suficiente para minha vida. Existe uma passagem na Bíblia muito conhecida, que é Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a gente lê esse versículo, muita gente entende que é assim, né? Eu tendo o Senhor como meu pastor, ele não vai deixar faltar nada. E tudo bem, esse também é um entendimento, mas entendam aqui. O Senhor é o meu pastor e tendo ele, nada me faltará. É tipo isso, entendeu? Com Deus, nada nos falta porque Ele é o suficiente para tudo. Eu tendo Ele, eu não preciso de mais nada. Mesmo que tudo tá dando errado, as coisas tá tudo faltando, tudo fora do lugar, mas eu tenho Deus. Então Ele é o suficiente. Ele basta. Deus basta na minha vida. E claro, porque ele é um Deus provedor, claro, porque ele é um Deus protetor e porque ele faz por mim também, mas simplesmente também porque ele é Deus e porque ele está comigo. Que legal, gente. Agora é supermercado, carro de supermercado. A nona coisa que eu aprendi é que nunca é tarde para começar um sonho. Nunca é tarde. Se você tem um sonho, né, que faz parte dos sonhos de Deus também, nunca é tarde para você começar. Nunca é tarde para você falar: hoje eu vou fazer, hoje eu vou começar isso, hoje eu vou colocar em prática isso. Então nunca é tarde. E já puxando, a 10ª coisa que eu aprendi é que a vida é o agora. Sim, gente, a vida é o agora. A vida não é o depois, não é o amanhã, não é o futuro. Ah, porque no meu futuro eu vou fazer isso, eu vou ter isso, eu vou ter uma casa melhor, vou ter um carro. Não. A vida, ela é o agora, o que você tem agora, quem você é agora, então viva agora. E a vida também não é o passado, ah, porque no passado eu era assim, ah, porque no passado eu fazia isso, porque no passado eu era assim, vivia assim. A vida não é o passado, a vida é o agora. E a vida não é o presente, a vida é o agora. Então, que nós saibamos viver o agora, sem ficar pensando demais no futuro e pensando demais no passado. A 11ª coisa que eu aprendi foi que nem tudo sai como eu planejei, e sim do jeito que é pra ser. Então, assim, eu, pelo menos, não sei você que tá me assistindo, eu tenho uma mania mesmo, assim, uma coisa assim, de querer controlar tudo, faz parte da minha personalidade. Eu quero ter controle sobre todas as coisas. Eu quero saber como que vai acontecer, se nós vamos ter um passeio, eu quero saber, né, nós vamos chegar nesse passeio, que horas nós vamos fazer isso, que horas, entendeu? Eu tenho que saber de tudo, porque eu tenho que ter um controle, eu tenho que estar preparado o tempo todo para tudo que vai acontecer. E aí, muitas das vezes não acontece do jeito que eu planejei, do jeito que eu queria. E eu entendi que nem sempre vai acontecer do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei. Mas do jeito que precisa ser, do jeito que Deus planejou. E que eu saiba lidar com isso. E hoje em dia eu sei bem mais lidar com isso do que antigamente. A 12ª coisa que eu aprendi foi que a comparação com os outros não vai me levar a lugar nenhum. Gente, quem nunca, né, ficou se comparando com alguém? Eu mesma, que sou criadora de conteúdo, me comparo diariamente com alguém. Porque eu falo, nossa, fulana já conquistou, fulana conseguiu fechar com marca tal, fulana conseguiu. E eu não, eu tô ficando pra trás, eu tô fora ali, o que eu vou fazer? Mas essa comparação não vai te levar a lugar nenhum. Compare você com você mesmo. Compare você com você do passado. Eu gosto muito de parar alguns dias e pensar assim, nossa,
eu tô neste lugar, eu tô conseguindo isso aqui, eu tô conquistando isso daqui. E eu me comparo com a Andressa do passado, que não tinha essas conquistas. Eu falo, nossa, eu estou evoluindo. Então, não se compare com as outras pessoas. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo. E Deus tem um plano específico para cada um. Um processo para cada um. Então, comparação com outras pessoas não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai te fazer parar, vai te fazer regredir. Porque você não vai querer mais insistir em algo que você não está vendo sua evolução. Mas, claro, você está se comparando com outras pessoas. 13ª coisa que eu aprendi é que eu quero tudo o que Deus quer para mim. Tudo que Deus quer, que Ele planejou pra mim, eu quero, gente. E às vezes eu tinha muito medo do que Deus queria pra mim. Será que eu estava preparada? Será que eu queria isso pra minha vida? E hoje eu tenho a plena certeza que eu quero tudo que Ele quer pra mim. Tudo que Ele planejou, eu quero viver. E não o que eu, Andressa, quero, mas o que Deus quer pra mim, eu quero. É justamente isso, gente. É difícil entender isso, sabe? Mas hoje eu entendo e eu quero tudo que Ele quer pra mim. A 14ª coisa que eu aprendi é não ligar para o que os outros pensam ou acham. Quantas vezes eu fui paralisada porque eu pensava, o que os outros vão achar de mim? Por exemplo, quando eu comecei o canal no YouTube aqui, há 5 anos atrás, eu pensava, o que os outros vão achar de mim? O que os outros vão pensar se eu estiver gravando para a internet? Hoje eu penso também, quando eu vou gravar pro Instagram, o que os outros vão pensar se eu gravar aqui um story desse jeito? Se eu falar isso no story, o que os outros vão... Isso me paralisa muito ainda, mas eu já aprendi. Aí toda vez vem esse pensamento na minha cabeça. Não liga pro que os outros pensam ou acham. As pessoas vão achar e vão pensar coisas o tempo todo. Se você fizer, elas vão pensar. Se você não fizer, elas vão falar. Então assim, gente, faça o que você tem que fazer, entendeu? Faça. Porque no final é você e você. Na verdade, no final é você e Deus, entendeu? Então, o que os outros vão pensar, vão falar, a gente tem muito isso. E assim, gente, não, parem com isso, parem, de verdade. 15ª coisa que eu aprendi é que as escolhas que fazemos são muito importantes e podem ter consequências durante toda a vida. É pesado, parece que você vai falar, meu Deus, não quero escolher nada mais. Mas na verdade, é só você ter muita sabedoria na hora de escolher, apresentar a Deus e escolher e fazer a escolha certa, na verdade, escolher com sabedoria, porque a gente acha que não, mas as escolhas têm consequências na nossa vida. Tudo é feito de escolhas e a gente tem que escolher, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer. Toda hora a gente tem que tomar decisões e tem decisões que são muito importantes, que elas vão definir o seu futuro, elas vão definir quem você é, elas vão definir quem você vai ser. Então, escolher com sabedoria, entendeu? Não escolher de qualquer jeito. A 16ª coisa que eu aprendi é que ser você é muito melhor do que querer ser igual aos outros. Eu aprendi, gente, que eu sou muito mais legal sendo eu mesma do que querendo ser igual fulano, igual ciclano, fazendo igual ciclano. Não, eu sou desse jeito, eu sou a Andressa. Não, eu não tô falando aqui, gente, já não vamos bagunçar, tipo assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, a gente sempre tem que estar em constante evolução. Mas eu falo assim, o meu jeito, sabe? Eu sou assim. Eu sou a Andressa, eu sou... No início, assim, eu sou um pouco mais séria, mas logo depois já me solto. E eu sou a pessoa que gosta de fazer gracinha, de brincar o tempo todo. Eu acho que é isso que faz parte de mim, sabe? Eu sou assim, eu sou uma pessoa que ama a palavra de Deus, então eu sempre tô falando da palavra de Deus. Não tem como eu fingir ser outra pessoa. Não tem como, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu não falar mais de Deus, eu não falar da minha fé. Eu seria outra pessoa. Eu conheço algumas influenciadoras que pararam de falar. Elas falam só de moda, de beleza, mas elas não misturam mais com a fé. Eu não ia conseguir fazer isso. Entendeu? Então, assim, elas serem assim, tudo bem. Agora, eu ser assim, eu estaria me anulando, eu estaria querendo ser igual a outra pessoa. E aí não ia funcionar. 17ª coisa que eu aprendi é que a riqueza está escondida nos momentos mais simples da vida. Pode parecer bem clichê essa frase, gente, mas é muito isso. A riqueza, ela está escondida naquele momento mais simples. Você tá lá na casa dos seus pais tomando um café. Você tá lá na casa da sua avó enquanto ela faz um bolo. Você tá ali com seu marido enquanto vocês conversam sobre o dia de vocês. Você tá fazendo um devocional. Você tá conversando com uma amiga. Sabe, essas coisas, gente, são as coisas mais simples, mas que é ali que a riqueza está escondida. Ano passado,
Em agosto do ano passado, eu perdi a minha avó paterna. Era a minha última avó, né? Além da avó do meu marido, que também se tornou minha avó, graças a Deus. Então eu tenho uma avó ali. Mas eu falo assim, ela era a minha última avó da parte dos meus pais, né? No caso, da parte do meu pai. Então, e assim, gente, a morte da minha avó foi algo que todo mundo já estava esperando, porque ela já estava muito ruimzinha de saúde há muitos anos, e aí foi piorando, foi piorando. Mas, assim, eu vou tentar falar sem chorar. Mas, assim, gente, até hoje a gente lembra dos momentos, assim, que a gente vivia lá com ela na fazenda, com meu avô, com os meus pais, com as minhas irmãs, com as minhas primas, tios, tias. E o tanto que era maravilhoso aqueles momentos. Aqueles momentos, dinheiro nenhum compra. Eram tão simples, a gente brincando na terra, a gente balançando, subindo em cavalo, brincando. Gente, lá não tinha energia, e à noite a gente jogava jogos de carta e tudo mais. Não tinha riqueza, tipo, de dinheiro nenhuma. Mas a riqueza daquele momento vai ficar pra sempre. Entendam? Eu tô dando um exemplo da minha vida, mas assim, pra você analisar a sua vida, sabe? Gente, aquilo ali é demais. São momentos que não serão apagados. E ali é rico demais viver tudo isso. A 18ª coisa que eu aprendi é que o excesso de preocupação não resolve nada. Eu falo isso, gente, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Antes eu era mais ainda e eu aprendi a equilibrar os pratinhos, sabe? Gente, preocupação não me leva a lugar nenhum. Ela não resolve nenhum problema, ela só me faz ficar mais estressada, mais cansada, com dor de cabeça, começa a passar mal, aí começa a ter ansiedade, aí, entendeu? Aí fica cheia de ruga, porque fica preocupada da ruga, fica com aquela cara séria, não. Então eu parei de ficar me preocupando demais, sabe? Quando o pensamento, a cabeça fica desse tamanho, não. Eu não preocupo demais porque a preocupação vai resolver. Eu ficar preocupada com a situação vai resolver alguma coisa? Não, gente. Então hoje eu pego e falo: Jesus, estou preocupada com isso. Aqui pro Senhor. Você podia resolver pra mim, por favor? Entendeu? Gente, é sério. Parece fácil, mas não é. É um processo. Mas assim, entenda. Você está preocupado demais por alguma coisa, não vai resolver aquela coisa. No caso, vai atrapalhar, entendeu? Então, melhor não. 19ª coisa que eu aprendi é que a oração pode resolver tudo. É justamente isso que eu falei, gente. Tem um problema? Jesus. Gente, orar, pedir para Deus, apresentar para Deus seus problemas, seus dilemas, resolve tudo. A oração, gente, ela é a chave que pode mudar qualquer coisa na sua vida. Então, ore. Aprenda a entregar para Deus os seus problemas, os seus dilemas e a agradecer, a conversar com Deus. A oração tem que ser algo diário. A 20ª coisa que eu aprendi é colocar o pé, que Deus vai colocar o chão. Gente, isso daqui é um aprendizado sobre fé. A fé que nós temos que ter. E eu hoje, graças a Deus, me considero uma mulher de muita fé. E assim, inclusive por pessoas à minha volta, já ouvi que eu... Andressa, você tem muita fé. Andressa, o que te faz acreditar tanto, né, nisso? Gente, é um processo. É um processo de você viver tantas experiências com Deus que você começa a ter fé. Deus me ensinou a ter fé. E a fé é a certeza das coisas que a gente não pode ver. Então é justamente aquilo que eu não tô vendo, mas eu sei que Deus vai cuidar, que Deus vai fazer, que Deus vai dar um jeito naquilo ali. Aí essa frase me marcou muito. Até hoje eu carrego ela comigo. Às vezes a gente tem que colocar o pé sem ter nada, que Deus vai colocar o chão embaixo, e a gente tem que ter fé que Ele vai colocar o chão embaixo. Para ter fé que Ele vai colocar o chão embaixo, nós temos que colocar o pé, entendeu? A 21ª coisa que eu aprendi é que você tem que estar bem consigo mesmo para depois estar com os outros. Então, às vezes a gente não tá bem com nós mesmos, aí a gente sai descontando nos outros, né? Sai agindo de forma inadequada com os outros. Então, que possamos primeiramente ficar bem conosco para depois estar bem com os outros, entendeu? Porque se a gente não estiver bem conosco, nós não vamos estar bem com ninguém. Vai virar aquela confusão. É algo que eu aprendi. A 22ª coisa que eu aprendi é olhar para mim com os olhos de outras pessoas. No caso, olhe para você com os olhos de outras pessoas. Aí, Andressa, mas o povo tá me julgando, o povo tá... Calma. Gente, sabe, eu aprendi a escutar o que os outros têm a dizer sobre mim. Não de julgamento e tudo, mas pessoas que estão à minha volta. Muitas... Gente, eu já ouvi tanta coisa linda. A pessoa falando, eu te admiro porque você é muito resiliente. Eu te admiro porque você sempre tá lá. Você sempre posta alguma coisa. Eu te admiro porque você é muito sábia. Eu te admiro porque... E aí eu fiquei... E eu, obrigada, né, e tal, assim, mas eu não sou...
Mas, gente, a gente tem essa mania de ser tão crítico com a gente que a gente acha que é a pior pessoa do mundo. Entendeu? Ah, eu não faço isso bem, isso também não, isso também não, isso também não, isso também não. E as outras pessoas, muitas das vezes, estão olhando pra você com olhos de admiração por você ser exatamente como você é. E a gente critica tanto nós mesmos, eu, pelo menos, gente, me cobro muito. Me cobro muito, muito, muito mesmo. Então, às vezes, eu paro pra refletir. Eu falo, será que se eu fosse outra pessoa me olhando, estaria me olhando como? O último, não menos importante, o 23ª coisa que eu aprendi. Nada neste mundo pode mudar o fato de que eu sou filha amada de Deus e que Ele cuida de tudo na minha vida. Então, nada que aconteça, nada vai mudar esse fato, entendeu? Na minha vida e na sua vida. E vai passar mais um avião. Gente, o povo tá viajando mesmo, né, galera? Nada neste mundo pode mudar esse fato. Então, o mundo tá caindo, as coisas tá dando tudo errado e eu tô aqui, sabe, pensando, eu sou filha amada de Deus, Ele tá cuidando de tudo, Ele já sabe do dia de amanhã, do outro. Então, assim, eu aprendi muito isso. Então é isso, gente. Vocês gostaram? Eu amei conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Então já deixe seu like, seu comentário. Comenta aqui o que você já aprendeu assim na sua vida, o que mais te marcou. Escolhe só um aprendizado, só um, pra você comentar aqui embaixo. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!